Aleluias, glórias a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a esta live abençoada. Esse momento em que a palavra de Deus está chegando aí na sua casa, na sua vida. E eu creio que Deus nessa tarde tem algo especial para falar comigo, com você também. E que Deus possa abençoar esta tarde, nos inspirando em nome de Jesus. Eu desejo nessa tarde o shalom de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, entrando no seu lar. Nesse momento que a palavra de Deus está indo ao seu alcance, em nome de Jesus, e que tudo possa ser transformado. A paz de Deus, o shalom de Deus, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É o que eu declaro nessa tarde e desejo para a sua vida, no poderoso nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade e dedicar todo esse tempo de meditação na palavra de Deus, que nós possamos crescer em graça, em conhecimento, e no nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te dou graças, Senhor, nessa tarde, por esse momento tão maravilhoso, onde nós vamos compartilhar a Tua palavra, onde vamos, meu Pai, compartilhar da Tua unção, do Teu poder contida na palavra do Senhor. E eu quero te entregar, Senhor, esse momento, consagrar todos estes minutos nas Suas mãos e pedir ao Senhor, no poderoso nome de Jesus, que as palavras que venham a sair da minha boca sejam inspiradas pelo Teu Espírito, trazendo edificação, Pai, para mim e para todos os ouvintes, Pai, nesta tarde, no nome de Jesus. Eu já declaro uma tarde de bênção, de prosperidade, uma tarde, Senhor, poderosa de unção, a Tua unção entrando nesses lares, Pai, e fazendo a obra que o Senhor tem destinado através dessa mensagem, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de pedir a vocês que estão aí ouvindo, que estão assistindo, que você possa já compartilhar essa palavra para aquelas pessoas que não vêm à igreja, que é difícil vir à igreja, né? Essas pessoas que não têm muito acesso à palavra de Deus, né? Então, que você possa compartilhar para que essa mensagem possa chegar, edificar essa pessoa, fazê-la crescer, despertar no nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amados, a nossa mensagem hoje é falando sobre o alimento da fé. Eu sei que nesse mês de outubro, muitas mensagens maravilhosas, poderosas, a respeito da fé foram transmitidas. Veio edificar o meu coração, o seu coração, né? Palavras como a fé vem, lá em Romanos 10, 17, os tipos de fé, a fé do coração, né? E a fé natural. Nós também podemos ver que a cada um Deus deu uma medida de fé para aqueles que nasceram de novo, né? Deus deu uma medida de fé a cada um. Também que a fé cresce, né? Essa fé que nós recebemos é uma medida de fé que Deus deu, mas que ela pode crescer, como também pode ficar estagnada, né? Também que ela pode ser medida, né? Pode ser uma fé grande, pode ser uma fé pequena. A palavra de Deus diz isso lá em Mateus 8, 10 e outras palavras, outras mensagens também falam sobre isso. Mas nessa tarde, né, o Espírito tem me direcionado, e eu tenho meditado sobre isso, para falar sobre o alimento da fé. E essa palavra de Deus hoje é fundamentada em Mateus 4, 4. Antes disso, né, você pode perguntar assim, como minha fé pode se tornar grande? Como minha fé pode se tornar forte? Como eu posso fortalecer a minha fé? Para obtermos fé, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem dessa forma. Mas como eu posso alimentar a minha fé e deixar essa fé forte? Como eu posso deixar ela mais robusta, né? Para que eu possa atuar melhor, né? Na obra de Deus, na minha casa, na minha vida, na minha família, nos meus negócios. Como eu posso alimentar esta fé? E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é o nosso alimento, é o alimento da nossa fé. É ela que vai alimentar a minha e a sua fé. Porque este alimento espiritual é a base para toda a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento,
né, em todas as áreas, sem nenhuma distinção. Se nós queremos crescer na fé, a fé ela vai ser aumentada, fortalecida a cada dia, mediante a minha entrega, mediante a minha meditação na palavra de Deus. Amém? No nome de Jesus. Então, como é que a minha fé pode se tornar grande? Ouvindo a palavra, meditando na palavra e exercitando essa palavra, colocando essa palavra recebida em ação. Esses são três itens fundamentais para o crescimento da minha fé. Né? Ela vai ser alimentada e vou me tornar mais forte falando de fé, né? De fé. Então, vamos ler aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4, essa passagem que o Senhor me falou nessa semana, estava meditando sobre ela. Em Mateus 4 diz assim, é um texto bastante conhecido que fala sobre a tentação de Jesus. Eu vou partir lá do versículo 4 mesmo. Do versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe, se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Versículo 4 de Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a gente pode ver que o Senhor, Jesus, ele já estava preparado, já tinha essa palavra no seu coração. A sua fé para agir naquela hora, né, declarando a palavra, já estava dentro dele. Ele já era conhecedor dessa palavra, que nem só de pão ia viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque o Senhor, ele conhecia as leis, o Senhor conhecia o Pentateuco, né? Aqueles 5 primeiros livros. E no livro de Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3, eu vou falar aqui para vocês, Deuteronômio 8, isso é muito maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela não fica, né, vamos dizer, desconectada, ela é totalmente conectada, o Antigo, o Novo Testamento, Deus sempre falando e confirmando a palavra do Senhor. Então, aqui em Deuteronômio 8, a partir do versículo 1, ele diz assim, cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos vossos pais. O versículo 2 diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os teus mandamentos. Versículo 3, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, Jesus, ele na hora que foi, né, uma defesa, né, rebater aquela palavra, rebater aquela palavra que o inimigo estava lançando ali, tentando a ele usou a palavra de Deus, que ele já conhecia, né, do Antigo Testamento, onde ele fala sobre isso. Então, Jesus, ele já estava fortalecido, ele já tinha convicção do que ele ia responder. Ele sabia que aquele alimento físico, a qual o inimigo estava tentando ele, por ele estar com fome no deserto, né, na hora daquela provação. Então, naquele momento, ele soube que o mais importante para ele não era o alimento físico, era o alimento espiritual que ele tinha. E o alimento espiritual que Jesus tinha era conhecer as Escrituras, era conhecer o que o Pai dele, o que o nosso Pai, ele fala conosco todos os dias e quer falar com você todos os dias, para que a sua fé seja alimentada. Então, Jesus venceu aquele momento em que Satanás tentou ele com aquela palavra, mas logo ele rebateu com a própria palavra de Deus, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é do que vive o homem. Amém? E não das coisas naturais. Assim como o nosso corpo precisa do alimento físico,
assim o nosso espírito necessita ser alimentado. A nossa fé precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Aleluias. Amados, só o pão da palavra é o único que sacia. Jesus sabia disso, por isso ele declarou: o importante não era saciar a fome física, mas estar fortalecido no espírito, estar fortalecido na fé, para poder combater o bom combate da fé. Ninguém combate um bom combate se não estiver preparado, se não estiver fortalecido na fé. Amém? Em nome de Jesus. E essa palavra se confirma aqui em João, capítulo 6. Vamos dar uma passeadazinha rápida aqui na Bíblia, para que a gente possa estar fundamentando tudo que está sendo dito nessa tarde, no nome de Jesus. João 6, Evangelho de João 6, capítulo 6, versículo 22. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Versículo 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Versículo 26, que é o ponto crucial. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Aleluias. Mais uma vez, Jesus aqui trazendo a palavra de Deus, a importância da palavra do Senhor. Jesus andou pregando o evangelho, levando a boa mensagem, alimentando aquelas pessoas, buscando alimentar a fé daquelas pessoas, fortalecer eles, para que eles pudessem compreender e entender o verdadeiro propósito do Senhor na vida deles. E eles estavam mais, vamos dizer, ansiosos pela comida, porque Jesus fez aquela multiplicação, né, nós sabemos disso. Jesus fez a multiplicação dos pães e todos ficaram saciados e ainda sobrou. Só que essas pessoas, eles não foram só pelos milagres que Jesus estava fazendo. Mas Jesus disse: olha, vocês vieram pela comida, porque a gente saciou a fome de vocês, de pão. Porque vocês vieram e saíram todos satisfeitos. Mas não pelos milagres. Vocês não viram os milagres. Vocês não ouviram a palavra, não é isso? Então, quantas vezes nós estamos querendo saciar, né, uma fome que não vai ser saciada com coisas materiais, mas apenas com aquilo que é necessário, que é o alimento, o fortalecimento espiritual. E esse vem da palavra de Deus. Não existe outra fonte a qual nós possamos comer e beber e sermos saciados verdadeiramente. Então, meus irmãos, veja que Jesus ele andou aqui ensinando e mostrando para essas pessoas. E quantas pessoas têm procurado sair do mundo afora, procurando saciar a sua fome, né, espiritual, que eles não conhecem, com coisas materiais? Não vai acontecer. Eles não vão ficar satisfeitos. E por isso andam perambulando, andando, rodando de um lado para o outro, procurando saciar algo, né, que só o espiritual, só Deus pode preencher. Então, a sua fé, a nossa fé, ela precisa ser fortalecida. A nossa fé precisa ser alimentada. Porque estando assim fortalecidos, nós iremos ter autoridade, nós iremos ter conhecimento, nós iremos ter poder. E assim nós iremos agir em fé, vencendo toda e qualquer situação, por mais difícil e complicada que ela pareça. Amém?
Não fique buscando resolver um problema fora da palavra. Não. Não fique tentando resolver as coisas na força do seu braço. Nós temos que usar a fé para vencer toda e qualquer situação difícil que se levantar, toda e qualquer tempestade que se levantar. Você vai vencer com a fé. E a sua fé, a nossa fé, ela precisa estar fortalecida, precisa estar robusta, para que nós possamos verdadeiramente dar frutos em nome de Jesus. Aqui no capítulo 6 ainda, no versículo 63, eu acho maravilhoso esse versículo. O Evangelho de João é totalmente inspirador para mim. Eu amo esse Evangelho. Versículo 63 diz assim. Vou começar aqui do 60, quando diz assim. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Versículo 63 diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Ela é o que traz força, ela é o que traz vigor, ela é o que traz sustento para a sua vida, para a minha vida. Para que a gente possa trilhar esse caminho, né? O caminho que o Senhor já tem preparado para nós, de uma forma fortalecido mesmo, convicto do que vai fazer, convicto da vitória, certo de que nós já vencemos, certos de que com Cristo, com a palavra, usando a nossa fé, nós iremos romper qualquer barreira que vier diante de nós, em nome de Jesus. Então a palavra de Deus, o alimento, ele é o pão da vida, que é Jesus, ele é espírito e vida. Jesus é o verdadeiro pão que alimenta, que sacia. Ele é o verbo vivo que desceu dos céus, diz a palavra de Deus. Então, quando nós damos crédito à palavra de Deus, quando nós paramos diante de toda circunstância e nos reportamos à palavra de Deus e procuramos alimentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, nós iremos sair daquele ambiente, daquele lugar, totalmente renovados, com força, com vigor. A palavra do Senhor diz em Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e no seu soberano poder. Nós precisamos nos fortalecer em Deus. Nós precisamos fortalecer essa fé, para que ela possa verdadeiramente dar frutos no nome de Jesus. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, é muito maravilhoso saber disso. A palavra de Deus, ela está disponível para mim e para você. Você que tem a palavra, você que tem a Bíblia em casa, busque lê-la, busque meditar, busque resposta. Tudo que você precisa está contido aqui. Está contido na palavra de Deus, né? E ela é o alimento. Se você quer uma fé ativa, se você quer uma fé que venha transformar situações, se você deseja uma fé que você vai usar, impor a mão sobre um enfermo e ele ser curado, você vai interceder por alguém, essa fé vai entrar em ação, vai operar milagres e maravilhas. Se você quer usar a sua fé e quer resposta para aquela oração que você fez, a sua fé, ela tem que estar forte. Ela tem que estar forte. Tem pessoas que dizem, não, minha fé, eu já perdi até a fé. Não, as pessoas deixam a fé ficar fraca, ela diminui. Por quê? Porque não está se alimentando. Não está alimentando o seu espírito, não está alimentando a sua fé com a palavra. Não tem outro modelo, não tem outro formato. A fé, ela é fortalecida pela palavra de Deus. Temos outros ingredientes, a oração, sim, mas tudo fundamentado na palavra. Nós oramos sobre a palavra, nós declaramos sobre a palavra. Tudo que nós vamos fazer ou venhamos fazer é dentro da palavra de Deus. Aí sim vai ter resultados, vai ter respostas. Você vai ver o impossível acontecer. Em nome de Jesus. Deseja uma fé forte, deseja uma fé operante?
medite na palavra de Deus, alimente-se, pegue pela manhã a sua Bíblia, leia, medite, comece seu dia meditando na palavra de Deus. Comece o seu dia declarando a palavra de Deus, aquilo que já está no seu coração. Declare com a sua boca. Eu sou mais que vencedor. É uma forma de você estar colocando a palavra de Deus em ação. E essa palavra, ela vai aumentar, vai gerar uma fé mais forte dentro de você. Uma convicção maior dentro de você. Eu acho algo muito interessante. Lá no livro de Reis, eu vou finalizar, estou quase finalizando. No primeiro livro de Reis, eu estava meditando aqui, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 a 8, que foi sobre a vocação de Eliseu, né? Nós sabemos que Eliseu Eliseu 1:8. Partiu, pois, Elias. Aqui vem falando, o tema é a vocação de Eliseu, mas aqui está falando sobre Elias, né? Elias, depois que venceu os profetas de Baal e que a mulher do rei ficou sabendo, né, que ele tinha matado todos os profetas. Ele ficou perturbado, com medo da morte. Ficou com medo da morte. Um homem cheio de fé, um homem cheio de, vamos dizer, de dar unção, né, de Deus. Mas até ele teve um momento que tremeu na base. Quando soube das ameaças, ele ficou temeroso, né? Ficou temeroso. E aqui diz assim, olha. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele estava o 12º. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Eu acho que eu peguei aqui, foi o versículo errado, irmão. Mas eu vou aqui ler, que eu marquei num canto e estou lendo em outro. Fala sobre o profeta Elias, que ele, depois de passar por essa fase, né, ele simplesmente teve medo. E ele se escondeu debaixo de um zimbró. E ele estava lá e pediu a morte. Pediu a morte. Mas o Senhor, ele mostrou para Elias pão. E mandou ele comer daquele pão e beber daquela água. E a palavra de Deus diz que quando ele comeu daquele pão e daquela água, ele conseguiu ser fortalecido. A fé dele foi fortalecida. E ele continuou a sua jornada. E isso é muito importante. Porque eu associei este pão e esta água ao pão da vida, que é Jesus, e a água, que é o Espírito. Então, a fé daquele homem que estava fraquinha, mediante as ameaças, ele simplesmente se levantou, conseguiu trilhar o seu caminho. E quantas vezes nós nos encontramos dessa maneira? Diante de ameaças, diante de frustrações, a nossa fé, por não estar sendo alimentada, a gente começa simplesmente a ficar fracos, debilitados. E é justamente isso que aconteceu aqui. Vou ler, eu achei aqui, eu estava lendo num canto e marquei em outro, mas aqui está dizendo aqui, livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou a mensagem a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio a sentar-se debaixo de um zimbró. E pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbró, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e foi dormir, e voltou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te, come,
porque o caminho te será sobremodo longo. E no versículo 8 diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Veja que esse alimento não era só um alimento físico, natural. Não, ali simbolizava e simboliza o alimento espiritual, o pão da vida, que é Jesus, que é a palavra de Deus. E a água, que é o Espírito, que vai nos fortalecer, trazer vida para nós. Então, esse homem teve a sua fé fortalecida, porque ele estava ali diante daquelas ameaças, com medo. E a fé dele foi diminuindo, foi se apagando, mediante aquela situação. Mas o Senhor proveu pão e água para aquele homem. E ele comeu e bebeu, e com a força daquele alimento, não só físico, mas especialmente e principalmente o espiritual. A fé dele foi alimentada, a fé dele foi fortalecida. Ele recebeu um alimento poderoso, que deu condições desse homem caminhar 40 dias e 40 noites. Que alimento? Qual é o alimento que a gente come, né? Porque tem dia que a gente toma um café da manhã, muitas pessoas não aguentam ficar nem sem um almoço. Nem um almoço. Quanto mais 40 dias e 40 noites. Com um pão e com uma água. Não era algo normal. Não era algo natural. Era simplesmente algo sobrenatural. Sobrenatural. Então, o alimento da fé é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, desejar a palavra como uma criança, um bebezinho, ele deseja e almeja e necessita do leite materno. Eu não vou ler mais a palavra de Deus lá em 1 Pedro 2,2. Fala sobre isso. Você pode estar depois meditando. Ele fala sobre este alimento, assim como uma criança almeja, necessita do leite materno. Assim nós precisamos estar fortalecidos, nos alimentando com a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela vai nos dar condições de trilhar uma jornada, assim como Elias trilhou. E podermos dar glórias a Deus, contar testemunhos, falar das maravilhas do Senhor, do que Ele tem feito na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Isto é o alimento da fé. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Faça vou dizer para quem nunca fez, faça a experiência. Faça uma experiência, faça uma prova. Prove desse momento com Deus. Sente na sua cama, feche a porta do teu quarto, ou senta debaixo de uma árvore, medita, pega um versículo da Bíblia, medita sobre esta palavra. Você vai ver o quanto a sua fé, ela vai ser fortalecida. Todas as manhãs eu busco o alimento da fé, que é um devocional de Kenneth Hagin. Então, todos os dias, para todos os dias existe uma mensagem poderosa. E nestas leituras, nesses momentos preciosos, ali eu leio aquela mensagem, eu vou para a palavra de Deus, medito na palavra e o Senhor fala, além daquela mensagem, além daquilo que está sendo transmitido pelo Kenneth Hagin, ali naquela mensagem, revelada a ele, mas o Senhor também se revela a mim. E me alimenta de forma poderosa. E aquele alimento me dá força, irmão, para me poder passar o dia inteiro ali, olhando, meditando, me lembrando daquelas palavras e me preparando para toda e qualquer situação que surgir diante de mim, para que eu possa colocar ela em prática. E isso é poderoso. É diferente o dia que eu me levanto, que eu não medito logo pela manhã, e eu começo o dia com alguma outra tarefa, que na correria da vida eu saio antes de meditar. Parece assim, irmão, que tem um peso, uma roda atrás de mim, me puxando para trás. Um freio, me freando para que eu não avance. Mas quando eu medito na palavra, logo pela manhã, inicio o meu dia, consagrando a minha vida a Deus, me fortalecendo na fé, alimentando a minha fé, tudo é diferente.
Tudo é diferente. Isso eu estou falando, irmãos, não é só para quem não é crente, para quem não vive uma vida, né, de devocional, não. É para todos, porque até aquele que tem conhecimento da palavra, muitas vezes deixam de meditar na palavra, deixam de ler a palavra, deixam de se reportar para a palavra e vai até mesmo estar ocupando o dia todinho, ouvindo mensagens que estão aí expostas nas internet. Não dizendo que não tem mensagens inspiradoras, tem, com certeza, muitas pessoas usadas por Deus. Mas é diferente o momento que você separa, que você vai falar com Deus, que você medita na palavra e você vai alimentar a sua fé. A sua fé, com aquela palavra, com aquela porção, com aquele pão fresquinho que o Senhor está te dando, logo pela manhã, para poder fortalecer a sua vida, assim como fortaleceu a de Elias, e ele pôde caminhar 40 dias e 40 noites. Fica com essa palavra, medite nela de dia e de noite, e você vai prosperar em tudo que você fizer, no poderoso nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu agradeço a Deus por essa palavra, agradeço a Deus, louvo a Ele por ela, porque ela tem... um doador, uma pessoa que vai ajudar para que essa palavra seja propagada em todo o mundo, em nome de Jesus. No Brasil, aonde ela puder alcançar, aonde tiver o alcance desta, a conexão com esta live, em nome de Jesus, eu creio, o Senhor vai fazer transformações em vidas, alimentar a fé no nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz, no nome de Jesus, e sejam poderosamente agraciados. Muito obrigada.